Olá, o programa podcast Saúde e Movimento está no ar. Estamos ao vivo pela TV Galega, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Muito obrigada a você que está aqui conosco, pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje o programa Saúde e Movimento vai falar sobre fisioterapia. E por isso nós convidamos, então, a fisioterapeuta dermatofuncional, Vanessa Rosa, para compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua profissão e falar um pouquinho dessa área da fisioterapia. Então, seja bem-vinda ao nosso programa, Vanessa. Obrigada, boa noite. Obrigada por você estar aqui conosco. Recentemente passamos aí, então, por uma data super comemorativa para quem é da área, da fisioterapia. E aí, então, hoje nós vamos falar sobre essa área específica que é, a dermatofuncional. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, Para quem ainda não te conhece, você que já está há 4 anos, nessa área aí da fisioterapia, apresente-se, então, para o nosso público, para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Então, o meu nome é Vanessa Rosa, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, formada há 4 anos pela FURB. Hoje eu atuo dentro da minha clínica de estética e estou à frente aí de todos esses atendimentos, de todos esses pacientes, além de estar à frente dessa parte do empreendedorismo também, Estar na frente de uma clínica, estar participando de toda essa burocracia ali do empreendedorismo. Sim. Além disso, hoje o nosso foco principal também dentro da clínica é tratar parte corporal, facial, tudo isso entregando sempre, tentando recuperar o máximo possível da autoestima dos nossos pacientes. Bacana. E, Vanessa, por que você escolheu essa área da saúde? Porque, o programa Saúde e Movimento sempre traz profissionais da área da saúde e a gente acaba perguntando aqui, eu acabo perguntando, por que você, escolheu essa área? Se foi a vida que conduziu, se foi alguma influência. Eu também sou da área, sou psicóloga, já comentei isso aqui algumas vezes. Para quem ainda, não conhece o programa, que já está há mais de 2 anos no ar, no antigo formato, e agora a gente está nesse novo formato de podcast. Então, se você ainda não conhecia aqui o programa Saúde e Movimento, eu sou psicóloga. E a vida me conduziu para esses caminhos. Para ti, como que foi essa escolha ou essa condução? Eu sempre quis cuidar das pessoas, eu acho, assim, desde criança. Sempre gostava de cuidar. E aí as coisas foram se conduzindo. Eu sempre quis, na verdade, antes da fisioterapia, que se tornou minha paixão com o andar da carruagem, da faculdade, eu queria a estética. Por estar no meio de muitas mulheres, principalmente da família da minha mãe, por exemplo, sempre com aquele quesito de autoestima, aquela coisa, então, com a minha própria mãe também, então eu sempre queria mudar essa parte da autoestima de mulheres. E foi aí que a fisioterapia apareceu para mim, É um caminho um pouco mais longo, só que eu entrei em 2013 e tinha apenas 19 anos, Então eu pensei, vai que lá na frente eu quero modificar, Eu mudo o meu pensamento. Porque são 5 anos de faculdade, Sim. E são 5 anos de vidas que se passam ali, Você passa vai amadurecendo aquele período. Então eu escolhi a físio, um caminho um pouco mais longo, mas com aquela questão de querer cuidar, mas se caso fosse modificar a minha opinião, no final eu poderia escolher outras áreas. Sim. Só que cada vez mais eu fui me apaixonando, obviamente, me apaixonei por outras incríveis áreas que a gente tem com o ato de cuidar, de reabilitar, mas eu segui firme e forte até o final e escolhi dermato. Legal. Você acabou de mencionar sobre algumas possibilidades, dentro da academia de físio. O que realmente o fisioterapeuta faz? Porque a gente vai falar um pouquinho, da tua área, que é a dermatofuncional. Mas, assim, talvez, as pessoas estão se perguntando, mas ela falou aqui parte de estética, fisioterapia, para quem não conhece, às vezes fica um pouco confuso. Então, eu gostaria que você falasse, assim, quais que são essas possibilidades de área da atuação de um fisioterapeuta? Além da dermato, que é uma coisa que as pessoas, elas ficam muito confusas, assim, nossa, tu escolheu físio, como assim foi parar nisso? Sim. Temos a parte que todo mundo já sabe, que é a reabilitação, parte óssea, mas existe uma parte da fisioterapia que pouca gente conhece, por exemplo, a parte respiratória. É um fisioterapeuta, por exemplo, que conduz um paciente lá na UTI, nos respiradores, por exemplo. E muita gente nem
sabe que o Sim. fisioterapeuta está dentro de uma UTI, por exemplo, tanto de uma neonatal quanto uma de adulto, Sim. né? E outras incríveis áreas. Por exemplo, hoje, um destaque muito grande, uma das áreas pela qual eu me apaixonei também na época da faculdade, a fisioterapia pélvica, que vem cada vez mais aí evoluindo, que não se falava tanto, né? Sim. Mas hoje a gente está com bons profissionais na cidade, então, que também já estão mostrando um pouco disso. Sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada pela profissão, então eu puxo o saco de todas as áreas, assim. Mas essas são a grande maioria das áreas, assim. O pessoal que vai realmente para reabilitação, o fisioterapeuta, ele é um reabilitador, né? Então, não importa a área que ele escolha, ele vai reabilitar. Eu, no meu caso, reabilito disfunções estéticas, né? Sim. Sim, e é curioso você mencionar isso. Eu consigo, né? Eu tô aqui conversando contigo, as pessoas estão acompanhando a gente, quem tá assistindo e não tá ouvindo, consegue perceber, né? Visualizar aqui a nossa entrevista. Mas eu tô aqui conversando contigo e eu tô vendo o teu brilho no olhar, o teu sorriso, falando da fisioterapia, do quanto que isso é gostoso. E realmente, quando a gente trabalha com o cuidado, para nós que somos profissionais da área da saúde, é muito importante ter essa paixão. Porque cuidar de outro ser humano não é fácil, né? Sempre tem aquela frase clichê, psicologia por amor, fisioterapia por amor, medicina por amor. Porque não é bem assim. Mas que bom que você compartilhou tanto essas outras oportunidades e possibilidades da área de atuação de um fisioterapeuta, né? Para os profissionais que são fisios e estão, né, nos acompanhando. Parabéns, hein, né, por essa data especial que acabou de acontecer no dia 8, né? Dia Mundial da Fisioterapia. Mas, falando um pouquinho da tua área, né, especificamente, que você disse que foi indo, se manteve firme aí nessa paixão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento de ir para a área, querendo ou não, dessa disfunção estética, né, dessa disfunção, enfim, corporal, até mesmo facial. Porque quando a gente fala em fisioterapia e quando a gente fala do ato de cuidar, falamos em movimento, né, movimentar o ser humano, né, mover também para aquilo que o ser humano precisa e necessita e quer, né? Então, eu gostaria que você falasse, assim, dessa área específica agora, né? Em relação à físio, em relação ao movimento, dessa tua escolha, dessa tua paixão pela dermato. Como eu te falei, a minha paixão pela dermato, ela foi crescendo comigo, né? Vendo todas as conversas, por exemplo, da minha mãe, das amigas dela, depois eu fui crescendo, virando adolescente. E tinha aquele meio, assim, sempre, né? Pensando nisso. Mas hoje, dentro da clínica, eu falo muito sobre o quesito de reabilitar o meu paciente, porque quando eu me apresento para o meu paciente, às vezes ele nem sabe que eu sou físio, né? Ele vê lá a doutora Vanessa, mas ele fica, não sei se é uma médica, não sei o que é, mas no momento da avaliação eu deixo bem claro para ele quem eu sou, a minha formação, né? E aí, normalmente vem a dúvida, a pergunta, mas o que tá fazendo aqui, né? E aí eu explico que o fisioterapeuta, ele pode reabilitar também, e a gente reabilita todos os dias disfunções estéticas, é isso que eu digo, meu paciente, ele tem uma queixa, e eu estudei para trabalhar aquela queixa. Eu acho, claro, puxando um pouco o saco da minha área, assim, né? Puxando um pouquinho pra gente. O fisioterapeuta, ele tem um olhar humanizado. Cada dia lá dentro da universidade, a gente foi treinado para esse olhar humanizado. Então, não seria diferente na área da estética, a gente reconhecer o paciente na necessidade, o quanto aquilo vai modificar. Então, antes de ser uma pessoa que trata gordura, antes de ser uma pessoa que trata retenção de líquido ou o que seja, a gente é alguém que reabilita aquele paciente, né? Então, eu acho que essa é a resposta. Sim. Nós estamos aqui conversando e como eu disse, é perceptível, né, a tua paixão por falar sobre a questão da fisioterapia e da dermato funcional, mas às vezes a pessoa que está ali, né, o paciente, como você disse, a pessoa ela chega com uma queixa e como é importante a pessoa, paciente, conseguir falar aquilo que precisa, aquilo que necessita, mas encontrar um profissional que possa atender essas necessidades e que possa atender com essa visão humanizada que você está falando, porque
hoje, né, nós sabemos que as pessoas, às vezes elas vêm com uma demanda, mas às vezes não é aquilo ali que ela precisa, né? Às vezes ela vem com uma queixa, só que ela não tem total entendimento, porque ela não é um profissional, né? Então, ela não estudou, não se preparou. Às vezes viu porque uma pessoa também fez tal procedimento, ou então porque é um procedimento que tá na moda, né? Ou porque, tá me incomodando e eu acho que poderia ser resolvido dessa forma. Então, eu acho que quando você consegue alinhar, né, a paixão por aquilo que você faz, estudando, se qualificando, entendendo a necessidade do paciente, com certeza, o resultado desse trabalho vai ser um resultado de sucesso, tanto para você que está, né, sendo a profissional, quanto pro paciente que está recebendo esse acompanhamento, né? Enfim, esse serviço. Isso acho que é fundamental hoje em dia, né? Como que é feito esse teu atendimento, assim, esse primeiro contato? Então, a pessoa, ela chega com uma dúvida, com uma queixa, já chega procurando determinado serviço específico, ou você que fala, olha, para você, a gente tem essas opções aqui. Como é que funciona? É bem variado, né? Depois de um certo tempo de clínica, por exemplo, hoje a gente trabalha com uma grande gama de pacientes indicados. O paciente, quando ele vem indicado, ele já vem querendo aquilo que já foi feito em alguém, né? Eu quero o resultado dela, porque nela deu super certo. Sim. E aí, eu acho que é do profissional, né? Eu tento conduzir. Tem uma questão de conexão que a gente precisa trabalhar antes, numa conversa, no entendimento. E aí eu tento conduzir aquele paciente e dizer se aquele é um tratamento ideal para ele, dentro das possibilidades que a gente tem, ou se não é. E o porquê não é. E o porquê o outro vai ser melhor, sabe? E aí, normalmente, assim, é super bem tranquilo de conduzir. Mas é como qualquer relacionamento. Tu precisa ter uma conexão com o profissional, né? Sim. Então, eu faço aquela introdução, eu converso. Ele passa a confiar em mim, né? Porque tu demonstra conhecimento, tu sabe do que tu tá falando. Sim. E aí, ele começa a entender e a aceitar. Normalmente, eles aceitam. Eu digo eles porque, assim, temos aí uma porcentagem, apesar de pequena homem, né? Sim. Mas eles normalmente aceitam. Falando sobre isso, então, é o maior público que procura, né, procedimentos com você para essa área, né, da fisioterapia dermatofuncional, é o público feminino. São públicos femininos. A gente sabe que as mulheres acabam cuidando mais da saúde. E esse número não deixa de ser diferente quando a gente fala tanto, né, da saúde física, saúde emocional, né, saúde financeira, inclusive. Apesar de que, né, falando em saúde financeira, desfocando um pouco, os homens estão bem envolvidos nessa área, mas quem se preocupa com a saúde em si é a mulherada ainda. Então, fica aí, homens, a dica para vocês se preocuparem, se planejarem, se organizarem e cuidarem da saúde de vocês, seja, né, uma saúde interna, ou seja também buscando aí cuidar da parte estética, da saúde externa. E qual que é o procedimento mais procurado da tua clínica? Hoje em dia, né, estamos aí em setembro, já estamos em setembro, a gente sabe que falta pouco tempo para final do ano, né, a mulherada já começa a pensar no verão, não deveria pensar, né, numa estação específica, e sim nesse cuidado que a gente está comentando aqui, mas, geralmente, qual é o procedimento mais procurado? Ou pelo menos agora, né? Hoje, o procedimento mais procurado dentro da clínica, e é hoje o nosso carro-chefe, para qual a gente se dedica bastante, inclusive, é a harmonização corporal. Dentro da nossa clínica, a gente trabalha a harmonização corporal com criolipólise, né? Um método bem diferenciado, que reduz aí uma grande quantidade de porcentagem de gordura. É muito complicado eu falar em quesitos de números, porque cada paciente é né? Cada rotina é uma, enfim. Mas hoje é o nosso carro-chefe na clínica, a nossa crio. Em seguida, a gente tem outros tipos de harmonização, que, como eu te falei, dependendo do paciente, a gente vai conduzir, né? A gente trabalha com enzimas, enfim. E como que funciona esse procedimento da criolipólise? Como que é aplicado? É com algum produto? É com máquina? Né? É manual? Explica um pouquinho para que a gente possa, né, conhecer um pouco mais. Depois de uma consulta de avaliação, né, bem feita, onde a gente prepara esse paciente dentro de alguns dias, ele nunca faz um procedimento de um dia para o outro na nossa clínica. A gente normalmente precisa preparar aquele corpo para receber procedimentos. O da Crio, como é um procedimento de alta performance, é uma máquina que ela faz um congelamento na gordura, a gordura é super sensível ao frio,
mas é uma máquina que chega a menos 11 graus. Então, é uma máquina de alta performance, a gente prepara esse paciente antes, né? Então, a gente utiliza uma máquina. Lá na clínica, a gente tem uma de sucção, que faz uma sucçãozinha na gordura. Inclusive, elas amam essa parte, né? O sonho de toda mulher, sugar a gordura, E eliminar. congelar a gordura. Inclusive. E lá a gente tem as nossas técnicas, os nossos segredos, né? Pra potencializar aquela perda de gordura cada vez mais, né? Sim. Em cada paciente de uma forma diferente, uma abordagem diferente. Sempre pensando no que é primordial, a harmonização daquele corpo. Então, um tratamento pra ti é diferente de um tratamento pra mim, de um tratamento pra ele, Sim. enfim. Pra ele, porque, né, o companheiro da Vanessa tá aqui nos bastidores, né? Só pra esclarecer pra você, né, homem que tá assistindo, ouvindo a gente também. Pra nossa produção, né, que tá aqui ouvindo, os homens. Isso. E, Vanessa, quanto tempo que leva, por exemplo, uma aplicação de criolipólise? Na nossa clínica, um dia todo, Nossa. 2 dias. Isso assusta um pouco na hora da avaliação, né? Mas eu sempre digo assim, calma, não é ficar só deitada, vai poder levantar, vai poder ir ao banheiro. Tem pacientes, por exemplo, que preferem sair no horário de almoço e almoçar com seu marido, com sua filha. Então, isso é bem tranquilo, né? A gente sempre... Tem pessoas que não têm disponibilidade, por exemplo, de ficar um dia inteiro fazendo um procedimento, né? Existem outras questões, principalmente quando a gente fala de mulher, né? Sim. A mulher, ela tem filhos, ela precisa levar o filho na escola, então a gente adapta o tempo do procedimento na rotina daquela pessoa. Sempre. Mas, normalmente, a gente leva em torno de um dia. Porque é algo muito bem feito, muito bem pensado, muito bem estratégico, né? Esse é o ponto. A estratégia A ali... estratégia, tudo é estratégia, na verdade, né? Se a gente for parar pra pensar. Até porque se a gente quer ter uma qualidade de vida, se nós queremos prolongar, inclusive, a nossa vida e com saúde, nós precisamos pensar numa estratégia. Com e para um certeza. procedimento que seja, né, estético, externo, precisa pensar nisso até pela questão do pós, que é a pergunta que eu quero te fazer agora. Fez esse procedimento, fez a criolipólise 1 dia, 2 dias, tem um retorno, uma manutenção né? A gente tá falando especificamente desse procedimento. Mas e aí como funciona? A crio, por exemplo, a questão de manutenção, ela é muito rara de acontecer. Mas acontece, dependendo o caso. O que acontece? O paciente, ele sai hoje do procedimento, ele vai para casa dele. E lá dentro, lá na casa dele, lá na rotina dele, o procedimento ele vai fazendo efeito. Por quê? O congelamento, ele gera uma inflamação nesse corpo. Essa inflamação, falando numa questão bem leiga, para que as pessoas entendam, esse frio, essa inflamação é responsável por envelhecer as células de gordura. Por isso que a gente, como eu falei, né? A célula de gordura, ela é sensível ao frio, porque o frio, ele gera um envelhecimento dessa célula. Então, ela fica durante 30 dias, basicamente, longe da clínica, esperando esse processo acontecer, claro, com orientações, com mensagens, com conversas, sempre aberta para, se caso ela quiser voltar à clínica. Tem pacientes que voltam, fazem drenagem, às vezes só querem fazer um retorno para conversar, às vezes por estar assim, ansiosa pelo resultado, mas o nosso primeiro retorno ele acontece em 45 dias após a nossa primeira sessão, né? A gente conversa, mantém contato, com certeza, mas na prática mesmo, a gente tem ali o primeiro retorno 45 dias. Eu gosto de fazer uns 3 retornos, mas cada paciente é diferente. A gente faz 45, 60 e 90 dias, a princípio, né? Tem pacientes que a gente faz 30 dias, 20 dias. Isso vai depender da rotina dele, da questão de ansiedade, porque a gente precisa trabalhar muito a individualidade daquele paciente. Tem mulheres, por exemplo, que precisam me ver 20 dias depois do procedimento. Nem que seja só pra gente sentar e conversar. 20 minutinhos eu tranquilizar ela, falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela vai embora, segue a vida, Sim. sabe? Mas um tratamento individualizado é muito mais humanizado, o paciente ele se sente acolhido. Porque por mais que você manda, às vezes, mensagem, porque cada pessoa é uma, né? Mesmo que você mande mensagem para ele, uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, por exemplo, às vezes ela precisa desse acolhimento.
E Com acho certeza. que a gente, como profissional da saúde, a gente precisa entender esse paciente. Porque cada paciente tem uma história, né? Não é Sim. só um abdômen, né? Não é só um flanquinho, existe uma história por trás daquilo. Exatamente. Esse feedback que você, né, traz para tua cliente, para o teu paciente, né, como você desejar chamar, junto com esse olhar individualizado, acredito que seja uma característica que traz, né, essa confiança também e essa necessidade do paciente, da pessoa voltar e querer, né, conversar. Porque como você comentou agora, não é, né, só aquela parte do corpo, é o todo. Né? Até se a gente for parar para pensar, o ser humano, ele é um ser integral. Não tem como a gente separar, né? Não tem como separarmos a parte externa da parte interna, a mente do corpo, né? O braço do outro braço. Então, é necessário, se faz necessário, inclusive, nós como profissionais da área da saúde, a olhar esse ser humano como um todo. E estamos falando aqui sobre, né, fisioterapia dermatofuncional, estamos falando sobre um procedimento específico da criolipólise, e estamos falando também sobre essa questão de atendimento individualizado e entender a necessidade do paciente. Você falou que você traz isso na tua clínica. Quem mais trabalha contigo na clínica além de você? Hoje, atualmente, eu, né? E aí, por trás da parte burocrática, o meu noivo, Que está aqui, que faz toda a inclusive. parte que eu, sinceramente, não gosto. Meu negócio é atendimento, conversar, estar com o paciente, parte burocrática, pagar boleto. Eu faço as dívidas Sim. e ele vai lá e resolve pra mim. Sim. E você tem contato, porque a gente, até no início da entrevista, nós falamos sobre várias possibilidades e oportunidades dentro da área da fisioterapia, né? E você mencionou até aqui algumas outras áreas. Você tem contato com outros profissionais que, por exemplo, esses profissionais te encaminham clientes, ou então você encaminha para outros físios, ou não somente, né, para a área da fisioterapia, mas de repente, né, para alguma nutricionista, algum educador físico, justamente por essa questão de você falar de olhar para o teu cliente, a tua cliente, o ser humano, né, dessa forma individualizada, e pensar que não é só aquela parte, precisa, inclusive, conscientizar aquela pessoa de que esse cuidado não é só da parte do profissional. A própria pessoa precisa se cuidar, até para aquele resultado, né, esperado acontecer. Sim, eu acho que ninguém consegue trabalhar sozinho, a gente precisa. Primeiro, a gente vive em comunidade, né? Então, a gente precisa. Na nossa área, qualquer área da saúde, eu acredito que a gente precisa ter conhecidos, pessoas que a gente acredita naquele trabalho. Então, eu indico para nutricionista, indico para psicólogo, indico para amigas minhas fisioterapeutas dermatofuncionais. Às vezes, por questões de essa não é muito a minha área, ela domina mais aquela área, então eu mando o paciente, né, indico o paciente para aquela pessoa que eu posso confiar, porque ele chegou até mim por uma questão de confiança, ou alguém repassou o contato, ou ele já me acompanha nas redes sociais, então eu acabo passando para outra pessoa. Então, eu acho que essa comunicação com outros físios, por exemplo, eu já tive um caso de uma professora minha, da FURB, que ela é da parte respiratória, que ela acompanhou uma paciente com edema, edema é um inchaço, né, nas regiões de pernas, por exemplo, completamente ligado ali à profissão dela, e ela repassou essa paciente para mim, para eu poder ajudar e tudo mais. Enfim, me indicou ela. Às vezes o paciente não vem, mas assim, a indicação, o contato acontece, né? Então, ele tem a escolha dele, se ele quiser, se ele não quiser. Sim, esse trabalho multidisciplinar, ele é muito importante em qualquer área, mas dentro da área, né, da saúde, onde a maioria dos profissionais justamente busca trabalhar com o cuidado. É importante nós termos essa consciência, né, tanto de encaminhar os pacientes, quanto também de dividir, né, essa responsabilidade, entendendo o que eu dou conta, né, o que eu estudei, o que eu estou preparada. Até numa questão de reconhecer, né, o seu valor, isso não diminui, muito pelo contrário, né, faz com que a gente busque se aperfeiçoar ainda mais e também busque valorizar o trabalho do outro, que é uma parte bem importante, né? Falar sobre essa valorização do meu colega, de um outro profissional. Aí a gente consegue, né, favorecer esse trabalho, como eu disse, multidisciplinar e trazer o resultado, como eu já mencionei aqui, um resultado de sucesso para o paciente, né?
Com certeza. Isso, a gente tem, por exemplo, um caso lá dentro da clínica em que uma paciente, ela fez uma sessão comigo e ela foi para um nutricionista, né? E ela me passou o contato, talvez vocês queiram conversar, e a gente acabou criando ali um vínculo, né? Começa aquela mensagem, eu sou também a responsável pelo emagrecimento dela. Sim. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser esclarecer alguma coisa, eu fico aberta para qualquer tipo de conversa. E essa conversa vai acontecendo sempre em prol do paciente, né? E aí vai criando um vínculo, uma amizade. Eu acho isso muito válido. E quando a gente está trabalhando com outra pessoa em prol de uma terceira, né? Que é a pessoa que acreditou no nosso trabalho, o sucesso, normalmente, né? É garantido. Sim, e né, bem provavelmente essa pessoa, tanto ela vai falar bem, né, do teu trabalho, quanto se ela sentir necessidade de fazer outro procedimento em outra parte do corpo para continuar essa harmonização que você já comentou aqui, com certeza ela também vai voltar, porque foi bem atendida e teve um resultado esperado. Vanessa, a gente já conversou e já estamos chegando na parte final do primeiro bloco aqui, né, do nosso programa. Passa bem rapidinho, principalmente quando a gente fala sobre aquilo que nós gostamos. E a gente fala, né, sobre saúde, sobre beleza. Então, vai surgindo o assunto e vai acontecendo. Mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Então, se você que está nos assistindo aqui pela TV Galega, continue conosco, porque nós já voltamos. Você que está nos assistindo pelas redes sociais também, fique ligadinho que o podcast Programa Saúde e Movimento já volta. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Você que tem uma indústria ou comércio, sabia que agora reduzir o valor da sua conta de energia ficou mais fácil e seguro? E ainda dá para consumir energia de forma sustentável. Você pode entrar para o mercado livre de energia com a Celesc, ou investir em mini geração distribuída com usinas solares e ajudar a preservar o meio ambiente. Diminua seus custos aumentando os resultados do seu negócio. A Celesc é a sua parceira. É energia, economia e muita oportunidade. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Bom Motor, as melhores bombas e motores.
Presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor. Soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Já estamos de volta com o nosso podcast, Programa Saúde e Movimento, ao vivo pela TV Galega e também pelas plataformas digitais. Nós estamos nesse cenário maravilhoso, nessas curtidas que, né, são da nossa parceira Panotex, e esse cenário que é da Duca Móveis. Então, todo o cenário que você está visualizando para quem está assistindo, a parte de decoração é da Duca Móveis. Então, muito obrigada aos nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores. E o bate-papo de hoje, a conversa de hoje do nosso programa é com a Vanessa, né, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Nós estamos falando aqui sobre essas possibilidades da área da atuação da fisioterapia e estávamos falando sobre a criolipólise, falando um pouquinho mais sobre como funciona o procedimento. E agora que nós também estávamos falando sobre essa questão, né, do trabalho multidisciplinar com os outros profissionais, uma dúvida, Vanessa. Justamente sobre essa questão do trabalho com outros profissionais. Qual que é a diferença para um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que trabalha com a parte, né, dermatofuncional, com a parte da pele, para, por exemplo, um esteticista? Então, Pergunta pouco complicada. Pergunta polêmica. Um pouco complicado. Eu acho que a formação em si, né? Eu não gosto muito de dizer, esse é melhor ou aquele é melhor, né? Eu acho que cada um faz o melhor que pode dentro da sua profissão. Sim. Mas eu acho que o fisioterapeuta, ele estuda um corpo por completo, né? Ele estuda toda a parte muscular, toda a parte óssea, toda a parte linfática, muito bem esmiuçado. Treina ali num corpo real, desde o começo até o final da faculdade. Eu acho que isso agrega muito valor à profissão. Eu posso falar da minha, né? Sim. Como, né? Sim. A diferença em si, eu acho que hoje são algumas responsabilidades do fisioterapeuta com o seu conselho. A gente é regido por um conselho onde a gente precisa seguir algumas regras, né? Sim. Tem um código de ética. Tem um código de ética. Então, a gente tem um pouco mais de cuidado com algumas coisas que a gente fala, que a gente faz, que a gente mostra, né? Sim. Porque a gente tem um conselho por trás disso, assim. Mas falar de uma diferença, eu acredito que é muito complicado, assim, um pouquinho. Sim, e até não desmerecendo, muito pelo contrário, né? O trabalho de um esteticista, mas para que as pessoas entendam, né? Porque como iniciamos aqui a entrevista falando, como assim, né? Fisioterapeuta trabalhando com a parte, né, da beleza, da estética. E aproveitando que estamos falando sobre essas áreas de atuação, falamos sobre um exemplo aqui de um procedimento, né, que você faz na sua clínica. Eu gostaria que você falasse, então, quais são os procedimentos que são realizados para essa harmonização corporal. Então, não somente a criolipólise, que é o carro-chefe, mas quais outros procedimentos, seja para tratamento de estria, celulite, você oferece hoje? Dentro da clínica, a gente fala muito sobre procedimentos individuais para cada paciente, né? A formação que eu tenho, eu consigo hoje definir um protocolo para você. Você chega, fala a sua queixa para mim, fala as regiões. Se eu excluir a crio dessa possibilidade, eu crio um protocolo. Então, eu falo muito sobre quesitos do que a gente trata, né? Mas para tratar uma gordura localizada, eu posso usar. A maioria dos meus equipamentos da clínica são para isso, né? Mas a gente trabalha com toda a gama de equipamentos, mas sempre
favorecendo aquela queixa do paciente e criando um protocolo especial para ele. Na harmonização corporal, por exemplo, a gente pode utilizar uma ultrassom para a questão de gordura localizada, a gente pode usar uma eletrolipólise, que também é para gordura localizada, paciente que já não tem problema com a agulha, essa parte mais invasiva, as enzimas. Sim. A gente tem duas formas de trabalhar com enzimas, tanto enzimas para gordura localizada, quanto enzimas sistêmicas, devolvendo também vitaminas para aquele corpo, para auxiliar no emagrecimento. Podemos trabalhar com radiofrequência, quando o paciente tem um quesito de flacidez, por exemplo, porque a flacidez ela também faz parte de um quesito de harmonização. N tratamentos, assim. Sim. E aí, para a parte facial, existe também procedimentos específicos. Porque Sim. além dos procedimentos, né, dos tratamentos corporais, você também faz os tratamentos faciais. A gente faz tratamento facial, como limpeza de pele, microagulhamentos, peelings, essa parte, assim, bem diversificada, né? Cada peeling para cada paciente é diferente, a gente cria esses protocolos, rejuvenescimento, tudo isso, manchas, a gente vai sempre adequando ali para aquele paciente, assim. Eu gosto muito de falar que não são os equipamentos, porque às vezes as pessoas, elas chegam na avaliação, elas perguntam, você trabalha com equipamento tal? Sim. E eu gosto muito de perguntar, mas o que você deseja, né? O que você quer? Afinal, você prefere o equipamento ou você quer um resultado? Ah, eu quero isso. Mas é porque alguém que eu conheço fez e utilizou e deu certo, né? Aí eu falo, olha, eu não, talvez, dependendo, né? Talvez eu não tenha esse equipamento, mas eu tenho esse, que Sim. fazem isso e esses aqui são os resultados, basicamente, né? E aí as coisas já começam a fluir, assim. Eu gosto muito de prezar pelo quesito da individualidade, protocolo. Então, o paciente chega com a Sim. queixa, a gente trata aquela queixa Sim. que ele chegou. Essa é a importância, né, de realizar essa anamnese, esse rastreamento até, para entender, como nós falamos aqui, essa questão da necessidade da pessoa e justamente procedimentos que estão em alta, que estão na moda, como nós também já falamos, que às vezes uma pessoa quer aquilo que a outra já fez, porque visualizou aquele resultado, e não adianta, você pode até saber, né, o nome da máquina, do produto, do procedimento, mas se não vai trazer o resultado que você espera ou não é indicado para você, não vai adiantar, né? E aí você vai sair frustrada. E falando nisso, quando a gente fala em procedimentos, falamos aqui em tratamentos e falamos que a maior parte, né, do público que busca esse tratamento, esse cuidado, é o público feminino. A partir de que idade que você atende na sua clínica? Geralmente, as mulheres começam a buscar, pode ser desde uma limpeza de pele, que é algo, né, que é menos invasivo, digamos assim, né? Penso eu, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Tá certo. Até, talvez, né, as mulheres mais maduras, buscando talvez essa questão do rejuvenescimento. Desde a idade que eu atendo é desde mais ou menos uns 13 anos. É sempre com autorização, claro, dos pais, assinatura dos pais, por exemplo. E aí vem mais esse quesito de limpeza de pele, porque aquela pele de adolescente que tá modificando toda a questão hormonal. Então, é mais para essa parte de limpeza de pele, né? A limpeza de pele é muito procurada pelos pais dos adolescentes, né? Nunca pelos adolescentes, mas... E a gente atende aí até a uns 52 anos. É uma média aí de idade, né? Claro que eu já atendi pessoas mais velhas, mas é uma média aí entre 13 e 51, 52 anos. Hoje é o que a gente atende. Sim. E hoje nós temos, né, como já foi mencionado aqui também, hoje nós estamos, né, no mês de setembro, estamos também num clima que um dia tá chovendo, um dia tá calor, e temos uma série de produtos que as pessoas podem estar utilizando já para ter aquele resultado almejado, seja daqui a 3 meses para o verão, ou seja para uma manutenção em casa. Então, falando de um tratamento que é feito, digamos, como se fosse uma extensão, né, daquilo que foi feito ali na clínica, ou mesmo para uma prevenção. O que você geralmente indica, além, obviamente, né, do filtro solar? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, ai, Maiara, Vanessa, eu não cuido muito, tô pensando aqui em começar a ter mais esse autocuidado comigo.
comigo, com a minha pele? O que a pessoa poderia fazer em casa, né? Tanto numa recomendação de algum tratamento específico que já foi realizado na clínica, quanto o que ela pode fazer assim sozinha para ter um resultado legal. Eu acho que hoje o que é muito indicado, né, e que as pessoas elas estão começando a entender é o poder do skincare. Conhecido como skincare, cuidados da pele, né? Que é aquela rotina de pele. A mesma rotina que a gente tem, por exemplo, com o cabelo. A gente vai tomar banho, usa o shampoo, o condicionador, uma máscara, enfim, né? Como na minha área, eu não sei muito bem. Mas é normalmente isso aí. A gente tem isso, hoje a gente tem isso para pele também. Então a gente já se passou aquela fase do só tiro e sigo, espero que a minha pele sou muito jovem, nada disso vai acontecer. Hoje as pessoas cada vez mais novas, elas já vêm nessa pegada de cuidar da pele. Só que às vezes as pessoas elas não entendem, né? O que é para fazer. O que eu indico normalmente, né, para os meus pacientes é um sabonete, um creme hidratante, um sérum, dependendo daquela pele. Eu gosto muito de falar, num geral, um sérum. Porque um sérum a gente consegue trabalhar uma pele muito oleosa, porque o sérum ele tem a captura mais rápida, né? A pele ela consegue capturar aquela fórmula de sérum um pouco melhor, não fica aquela parte oleosa, como fica a camada do creme, obstruindo poros. Para quem tem pele acneica, dá uma piorada. Sim. E um bom protetor solar. Um protetor solar, como tu falou, acho que é primordial. Cada vez mais as pessoas estão vendo essa diferença do que precisa, né? Eu sempre amei essas questões de indicação de produtos, de cuidar com o meu paciente. E durante essa trajetória de passar essa questão de cuidados, eu via a dificuldade da escolha que eles tinham. Eu entro numa farmácia hoje, eu conheço a marca X porque é famosa, Sim. porque alguém usa, então eu vou usar também. Exatamente. Né? E sempre ficava aquela dúvida, é um produto bom, é um produto bom? E foi porque até... a minha amiga comprou, né? Inclusive pagou, gente, tá na promoção. Então eu vou comprar, né? E foi justamente pensando nessa dor, até, inclusive, vou até comentar uma coisa que eu não comentei contigo. Pensando nessa dor, foi que a gente abriu, inclusive, uma marca agora, que é a Santé. Novidade, aqui no nosso programa. Depois, se vocês comprarem essa marca, saibam que a primeira vez que foi falado foi aqui. E foi a Santé, então, que a gente criou mesmo com um quesito de cuidados de pele. A gente tá no processo de lançamento da Santé agora. Depois de passar por toda a parte burocrática, para a questão de venda, para a questão de segurança do cliente final, né? E foi justamente ali na minha clínica que eu fui vendo as dores daqueles pacientes. Indicava aqui um produto, mas pensava, nossa, eu queria algo que fosse assim, né? E inclusive o Jefferson aqui, ele tá de prova que pra gente conseguir chegar naquilo ali foi um grande trabalho, assim. Acho que, claro, a gente vai desenvolver outras linhas conforme as coisas forem acontecendo no futuro, mas hoje a nossa primeira linha, ela vem com essa coisa pra abranger um pouco, assim, o paciente. Uma coisa fácil, né? Que ele não tem muito trabalho, mas também uma coisa que entregue um resultado, um tratamento, uma pele renovada, um tratamento realmente em casa. Eu acho que hoje os cuidados com a pele são algo que a gente consegue mandar para o paciente. Consegue fazer com que ele entenda, basicamente, esses cuidados. Mas, entre outros, né, os nossos tratamentos, por exemplo, todos eles são passados orientações para que a gente consiga obter um resultado. Normalmente são com vitaminas, e aí vai partir muito daquela individualidade daquele tratamento. Hoje a gente entende que nenhum tratamento estético de fora para dentro é apenas resolvido dessa forma, né? Sim. A gente precisa entender aquela questão daquele corpo por dentro. E a gente só consegue um resultado quando as coisas por dentro, quando a questão do corpo por dentro, ele tá em bom funcionamento. Sim, essa avaliação de entender como está esse corpo por dentro é fundamental. Nós tocamos nesse assunto diversas vezes aqui na entrevista, entendendo esse ser humano como um todo. E quando a gente fala de mulher, desculpem os homens agora, né? Porque já que é o público feminino que acaba buscando mais esse cuidado, esse autocuidado, essa prevenção e essa promoção, né, da saúde, a gente entende que as mulheres têm
multifunções, né? Damos conta e às vezes não damos conta de tantas coisas. E isso vai refletir no nosso corpo. Inclusive, vou aqui até fazer um adendo, né? Como doula, para a parte da gestação, para a parte, né, de gerar outra vida no seu próprio corpo. Isso acaba refletindo mudanças significativas. É uma transformação por completa, né? Física, mental, emocional, psicológica. E entender esse corpo que habitou outro corpo, ou esse corpo que comporta, né, uma bagagem aí de história de vida, seja uma adolescente que está começando com esses hormônios, né, literalmente a flor da pele, ou uma mulher, como você disse, de 52 anos, que já passou aí por muitas coisas na vida, e hoje está olhando para esse corpo, quer melhorar, quer cuidar da sua autoestima, é muito interessante avaliar a pessoa dessa forma. Quando a gente olha o indivíduo, esse ser humano, que está buscando esse cuidado e que traz, né, tudo isso, querendo ou não, refletido na pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. E, inclusive, quando a gente fala, né, em doenças psicossomáticas, agora puxando para o meu lado da psicologia, a gente diz que quando a pessoa está num sofrimento, né, psíquico muito intenso, a última parte que teria ali para, né, externalizar é a pele. Né? E nós temos muitas dermatites, enfim, doenças que são derivadas, né, de questões emocionais. Então, não adianta só querer, eu vou tratar isso, eu vou mudar isso, e daqui a pouco não resolve, o resultado não é esperado, porque tem que olhar para dentro. Sim, com certeza. E na grande maioria dos pacientes, a gente precisa ter esse olhar por dentro, assim. Alguns pacientes se chocam, né? Como assim? Eu preciso tomar isso, né? Para entregar resultado, para ter resultado. Mas eu acho que hoje, cada vez mais tá mudando. As pessoas estão entendendo isso, né? Estão entendendo que a gente não é só um corpo bonito. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes é o seguinte. Se teu corpo ele for escolher para te salvar de qualquer coisa ou te deixar bonita, ele vai sempre escolher por te salvar. Sempre. Nossa, não importa o que aconteça, né? Eu sempre falo muito sobre o quesito de água. Como que você vai ter um resultado, por exemplo, se você não toma água corretamente, né? O teu corpo, ele entende que como você não entrega água para ele, ele vai capturar de outro órgão. Por quê? Eu quero salvar, ela precisa de um funcionamento, eu preciso que o outro órgão X funcione tão bem quanto funciona o intestino, por exemplo, o intestino, que é a região onde a gente mais captura água, é o nosso intestino, né? Então, eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que é um divisor de águas na avaliação. Quando o paciente chega para ti e fala, eu não consigo tomar mais de 2 litros de água. Aí fala, você não consegue, então você sabe o que acontece? Da onde teu corpo tira água quando você não toma? Não. Eu falei, olha, então, ele tira lá do intestino que ele estava utilizando, já é uma água suja, por exemplo, mas ele vai usar para fazer o funcionamento de outro órgão. E aí o teu órgão lá, ele tá usando daquela água suja para poder funcionar bem. Então, ali, divisor de águas, né? Meu Deus, eu vou começar a tomar água. A partir de hoje, 3 litros de água por dia. Sim. Baixem um aplicativo. Estamos brincando, porque é um assunto sério, na verdade. Mas eu baixei, há um tempo atrás, eu tinha essa dificuldade de tomar água. E agora, nessa fase, que às vezes que a gente tá, por exemplo, hoje é um dia chuvoso aqui em Blumenau, Santa Catarina. É um dia chuvoso, é um dia frio. A gente não tem tanta vontade de tomar água. A gente quer tomar café, quer tomar chá, quer tomar outra coisa, mas não quer tomar água, né? Exatamente. Mas eu cheguei, uma época, a baixar um aplicativo para ficar me lembrando de tomar água. E aí começou a virar um hábito, né? Às vezes dá aquela relaxada, mas é uma dica até, né? Se você tem dificuldade, invista de outras formas, compre uma garrafa maior, deixa sempre vários pontos, né, estratégicos. Olha a estratégia aí de novo, da sua casa, do trabalho, para beber água. Eu né, sempre Vanessa? Falo assim, compra uma garrafa bonita. Uma garrafa bonita e de cara. preferência... E cara, que daí você vai dar valor. De preferência, uma garrafa bonita e uma garrafa que chame atenção. As minhas pacientes, elas riem muito da minha garrafa, porque ela é uma garrafa rosa pink, né? Inclusive, eu tenho uma amiga minha que eu dei uma garrafa rosa pink pra ela. Eu falei, bota essa garrafa rosa pink na tua mesa que tu nunca mais vai esquecer da água, porque ela tá te chamando atenção, né? Mas...
Claro, existem pessoas que nunca acostumaram a tomar água, então a gente precisa, apesar das brincadeiras, né, a gente precisa Sim. levar isso a sério. Então, existem hoje formas de a gente poder driblar essa parte. Às vezes o aplicativo resolve, mas já houve paciente que, eu baixei o aplicativo, mas ele era tão chato que eu ficava ocultando aquela notificação. Aí não adianta, né? O Sim. aplicativo, ele não... Não. E aí a gente acaba, então espreme um limãozinho, coloca um moranguinho Uma água lá embaixo, saborizada. faz uma água saborizada. Não é o ideal tomar o tempo inteiro, mas pra quem não tomava nada antes, né? Sim. Então eu falo mesmo assim, às vezes eu tô enjoada de tomar água, ainda não consegui consumir o meu tanto de água diário. Eu vou lá, espremo um limãozinho, pego lá na clínica, espremo um limãozinho dentro da minha garrafa, e aí flui mais rápido. Essa experiência, de passar essa experiência, assim, acho que também funciona. Eu penso que essa tua dica sobre a questão da água, seja de colocar uma fruta, né, a dica da garrafa, ela vale para tudo na nossa vida, que é essa criação do hábito, né, de começar. Comece, né? Hoje eu não faço, não utilizo, né, nenhum produto, não faço nenhum tratamento, não tenho dúvidas sobre procedimentos. Comece, busque um profissional, faça uma avaliação, fala das coisas que você não gosta, das coisas que você gostaria de melhorar. Acho que a dica, assim, sobre o filtro solar é uma que não morre nunca e que é sempre necessária, porque mesmo assim, às vezes, igual a água, a gente esquece de passar, né, esquece de utilizar, e é bom a gente já começar o quanto antes, né, Vanessa? Quanto antes da gente começar a ter esse cuidado com a nossa pele, tanto para pensar nesse externo, quanto com o bom funcionamento dos órgãos, como você falou. Nós vamos ter um corpo que funciona bem e ainda se olhar no espelho e estar feliz. Com certeza. Né? Antes da gente finalizar a nossa entrevista, que o tempo passa muito rápido, viu? Passa muito rápido. Que bom, e que bom, porque significa que o assunto é gostoso, que o assunto rende. Eu gostaria que você, então, trouxesse uma dica ou uma mensagem para as mulheres e para os homens também, para a gente convocar aí o público masculino, para começar a se cuidar mais, olhar para si. Eu vi ela fazendo assim para o marido dela. Mas para você começar, para que a pessoa ela comece, né, a ter esse cuidado, seja na ingestão de água, seja no uso do filtro solar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre autoestima, sobre autoconfiança e autocuidado para o nosso público, para quem está assistindo o programa ou para quem também está ouvindo. Então, eu acho que hoje o autocuidado, ele já... Por muito tempo, as pessoas diziam que a estética era algo fútil, né? Eu tive que desconstruir isso até dentro da minha casa, com o meu pai, por exemplo. Poxa, estudou fisioterapia para fazer estética? É algo fútil, né? Sim. Mas o autocuidado hoje, a quesito de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar, eu falo aqui da estética, né? Traz grandes mudanças na vida pessoal daquela pessoa. Tanto homem quanto mulher, eu ouço relatos de várias pessoas, o quanto aquilo deixou a pessoa muito mais autoconfiante de si, o quanto ela se sentiu muito melhor, só pelo simples fato, às vezes nem de fazer um procedimento de alta performance, como o da CRIO, por exemplo, mas de se cuidar semanalmente, quinzenalmente, que for, dá a sensação de que você está no controle daquilo, eu tô fazendo algo por mim, né? E quando você se sente assim, tudo ao teu redor muda, teu pensamento muda, tua forma de agir muda, né? Na semana passada, por exemplo, eu tive uma paciente que falou que foi promovida, mas que tinha totalmente a ver com aquela questão de autoestima, né? A autoestima, ela fala muito, assim, você se olhar no espelho e você gostar do que você vê, eu acho que é a melhor coisa do mundo. E se caso você olhar e você não gostar daquilo, que você se ame tanto a ponto de falar, ok, eu estou assim hoje, mas eu me amo e eu vou me colocar em primeiro lugar e eu vou mudar isso, nem que seja um pouquinho, cada dia, né? Porque eu sempre falo para as minhas pacientes, pensa numa escadaria que para te chegar lá no topo, tu precisa subir degrau por degrau. Não tem como tu tá aqui e pular lá pro último degrau. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela não tinha tempo de fazer nada, ela tá começando agora. Então não começa enchendo de procedimento, enchendo a agenda de atividades físicas, de muitas coisas. Vai subindo cada degrauzinho, um de cada vez,
Porque devagarinho a gente chega lá. E às vezes, quando a gente chega devagarinho, a gente chega muito mais feliz lá em cima, né? Então, eu acho que essa dica sempre funciona. Eu sempre falo isso pra minha paciente. Se não tá feliz, pelo menos se ame para começar a tentar modificar isso. Nem que seja um pouquinho, né? Ah, não tenho condições financeiras de ir para uma estética. Sim. Poxa, faz uma meditação, né? Ouve alguma coisa, né? Começa a se cuidar, talvez, de dentro, naquele pensamento. Começa a modificar, né? A mulher, ela tem muito essa coisa de... eu odeio meu corpo, eu não gosto do que eu vejo. E fechou, acabou, é aquilo ali. Eu sempre vou odiar meu corpo, né? E acho que quando essas coisas começam a modificar, as coisas começam a acontecer. Yes. É importante sair da zona de conforto. Tem uma frase, né, que é bem comum, que a gente utiliza até no âmbito da psicologia, que é saia da ilha para enxergar a ilha, mas também respeite os seus limites, né? Então, saia da zona de conforto, mas respeite os seus limites. Vou aproveitar, né, esse espaço, inclusive, para agradecer mais uma vez nossos apoiadores e patrocinadores, a Blue Escovaria, que, querendo ou não, contribui aí para minha autoestima, sempre produzindo o meu cabelo aqui para o programa. Também a loja da Rose Helena Moda Mulher, que foi quem forneceu este look maravilhoso. Você pode encontrá-lo lá na loja da Rose e vai ser muito bem atendida por toda a sua equipe, todas as meninas. E também mandar um beijo, um abraço, agradecimento para a Bruna, que inclusive, né, é quem é responsável aí pela extensão, manutenção das minhas unhas. Vanessa, quero agradecer a tua participação no nosso programa. Quero pedir para a gente finalizar. Nosso tempo aqui está acabando. Poderíamos ficar falando muito mais sobre essa área. Uma delícia falar sobre fisioterapia e sobre dermato funcional contigo. E quero pedir para você, então, deixar para quem está nos ouvindo e nos assistindo qual o horário de funcionamento, né? Qual o horário que você realiza o seu atendimento, onde fica a sua clínica, né? E deixar aí os seus contatos. O meu horário de atendimento, ele vai das 9 até as 19 horas. A minha clínica fica na rua Benjamin Constante, naquela rua principal da Escola Agrícola, número 1645, na sala 201. E a minha rede social, meu Instagram, para quem quiser acompanhar, é Vanessa Rosa Dermato. Legal. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação. Espero que você tenha gostado. Adorei. Se você gostou deste conteúdo, procure a Vanessa, entre em contato com ela para tirar suas dúvidas, né, para procurar mais informações. Para você que está nos assistindo, acompanhando o programa aqui na TV Galega, pelo YouTube, pelas redes sociais, como sempre eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Se você deseja assistir aqui algum tema específico sobre a área da saúde, ou se você é profissional da área e quer estar aqui conosco, nos envie um e-mail com sugestões, dúvidas e perguntas para programa saudeemovimento@gmail.com. Muito obrigada e eu te espero no nosso próximo programa. Até!